Tá tendo um zum aí nas redes sociais dizendo que Dudu hoje no Cruzeiro pode pintar no Flamengo. Será que isso é verdade? Tem também informação sobre a logística do Flamengo para os próximos 3 jogos, os 3 jogos fora de casa e o time que vai jogar contra o Botafogo da Paraíba. Já tem alguma definição? Antes de falar de efetivamente do Flamengo, vou trazer 2 informações que envolvem o Flamengo de uma maneira indireta. Por quê? Vocês se lembram do Kleber Xavier, auxiliar do Tite? E também do Matheus Bach, filho e auxiliar do Tite? E também do Fábio Maceredian, preparador físico do Tite? Pois é, eles vão para onde? Para o Santos. Informação que a gente trouxe nas últimas horas, depois do último vídeo. Eu estou gravando esse vídeo somente aqui agora. Muita gente só me acompanha aqui no canal Vene Casagrande e não nas outras redes sociais. Então estou mencionando isso. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Santos contratou a comissão técnica inteira do Tite, menos o Tite, que está afastado por conta de um problema de saúde. Inclusive, forças ao Tite por falar nisso. Mas o Kleber Xavier vai ser treinador do Santos e ao lado dele ele vai ter o Matheus Bach como auxiliar. César Sampaio, que já era auxiliar do Santos, também era da comissão técnica do Tite, também vai trabalhar com o Kleber Xavier. E o preparador físico da comissão técnica vai ser o Fábio Maceredian. Olha, vou te falar, não sei se foi uma boa para o Santos não, tá? E uma outra notícia de uma maneira indireta do Flamengo é que o Dorival Júnior foi apresentado hoje de maneira oficial lá no Corinthians, depois de assistir do camarote o baile que o Corinthians tomou do Flamengo dentro do Maracanã, e ele foi questionado sobre o trabalho dele que ele fez no Flamengo, e ele fez uma analogia com arroz com feijão bem feito. Ele disse o seguinte: disseram que o Flamengo era um simples arroz com feijão. Era, só que ninguém conseguia fazer e ninguém fez depois disso, depois do trabalho dele. Eu discordo do Dorival que agora o Felipe Luiz está conseguindo fazer não um arroz e feijão. Na verdade, como eu gosto de peixe, ele está fazendo um peixe muito bem feito, tá? Muito bem feito, não é arroz com feijão não. Mas isso não elimina o fato do Dorival Júnior ter feito um bom trabalho. Inclusive, na ocasião, achei uma decisão totalmente errada da diretoria em não renovar com o Dorival e contratar o Vitor Pereira. Mas isso é passado, só trouxe essa informação. O Corinthians, vou te falar, haja agenda positiva lá em São Paulo, hein? O Corinthians não teve as contas aprovadas de 2024, sabe por quê? O presidente conseguiu aumentar a dívida do Corinthians, aumentar, não é que a dívida seja esse valor, ele aumentou em um ano a dívida em 829 milhões. A dívida total do Corinthians está batendo na casa aí dos 2 bilhões. Gente, isso é um absurdo. E o Corinthians continua gastando como se não houvesse amanhã. O Corinthians está devendo ao Cuiabá, está devendo um monte de gente e ninguém fala nada. Eu fico imaginando se fosse o Flamengo aumentando a dívida em um ano no valor de 829 milhões. O que os programas iam gastar de tempo debatendo sobre o momento do Flamengo, só que sobre o Corinthians ninguém fala nada. Gente, eu vou repetir, isso não é uma mentira. O Corinthians aumentou em um ano, no período de 2024, a dívida em 829 milhões. É muita grana. O Corinthians aumentou em dívida muito mais que muitos clubes gastam por aí. Gente, isso é assustador. Mas vamos falar agora efetivamente do Flamengo. Logística definida, tá? Existiu uma pequena dúvida se o Flamengo teria viagem casada. Por quê? 3 próximos jogos, os 3 fora de casa. São Luís, Belo Horizonte e depois Argentina. E aí, debateram internamente a possibilidade de fazer viagem casada. Por exemplo, de São Luís para Belo Horizonte e de Belo Horizonte para Argentina. Ou de São Luís, Rio, depois Belo Horizonte e Argentina. Não vai ser assim. Vai ser desse jeito. Acabei de apurar aqui, ó. O Flamengo vai quarta-feira para São Luís, local do jogo contra o Botafogo da Paraíba. Depois retorna ao Rio, treina sexta e sábado e aí viaja para Belo Horizonte. Depois do jogo contra o Cruzeiro no domingo, retorna ao Rio de Janeiro, treina segunda e terça e depois viaja para a Argentina. Por que o Flamengo fez isso? Por entender que em nenhum desses locais aí, se eles fizessem viagem casada, eles não teriam a estrutura que hoje eles têm no CT, de aparelho, de campo, de tudo, de recuperação para jogador, de tudo. Então, e o Flamengo
não é cansativo para os jogadores, por exemplo, que eu vou fretado. Vamos lá, para ir do Rio para Belo Horizonte, cara, Rio e Argentina, 3 horas. Eles chegam, eles nem esperam o avião, sabe? Eles chegam, sentam e viajam. Então, assim, tem o desgaste da viagem, obviamente, mas para eles o desgaste é amenizado se eles aproveitarem a estrutura do CT Ninho do Urubu, e eu concordo plenamente. Fazer em casa é muito melhor. Imagina você fazendo um hotel em São Luís, fazendo um hotel em Belo Horizonte. Ah, mas pode usar, de repente, a Toca do Cruzeiro, Galo e tal. Mas será que eles terão à disposição o melhor dessas estruturas, desses respectivos clubes? No Flamengo, eles terão tudo do bom e do melhor. E por falar na viagem para pegar o Botafogo da Paraíba, jogo nessa quinta-feira pela Copa do Brasil, a ideia do Felipe Luiz é poupar uma galera. E eu falo assim, uma galera mesmo, até mesmo poupar da viagem. Verei o Alexandre, a chance do Alexandre, o Alexandre está treinando no campo normalmente, mas o planejamento, de repente, não vai ser inseri-lo nesse jogo de agora, no jogo contra o Cruzeiro. Eles vão bater o martelo na atividade dessa quarta-feira. Só para vocês terem noção, os empresários que estão fazendo a logística, a operação do jogo do Botafogo da Paraíba contra o Flamengo, porque o mando de campo foi vendido para esse grupo de empresários, eles estão esperando a lista de jogadores do Flamengo que vão viajar, e até agora eles não têm a lista, porque eles precisam organizar o hotel para o Flamengo. Então eles não têm a lista, por quê? Porque o Flamengo não bateu o martelo de quem vai viajar ainda. Vai bater o martelo nessa quarta-feira de quantos jogadores vão, sabe? Então tudo vai ser definido na atividade dessa quarta-feira, mas a ideia da comissão e da diretoria é poupar uma galera desse jogo aí contra o Botafogo da Paraíba, e tá certo, né? Desses 3 jogos, para mim o mais importante é contra o Central Córdoba na outra quarta-feira. Por quê? Pelo Campeonato Brasileiro, eu entendo dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, mas supondo que o Flamengo perca para o Cruzeiro, não necessariamente vai perder a liderança, porque o Palmeiras pode não ganhar do Vasco da Gama no final de semana. E o Central Córdoba, o Flamengo tem que ganhar, porque se o Flamengo perder esse jogo, não consegue mais passar em primeiro no grupo, e seria, para mim, vexame, tá? Porque é um grupo extremamente fácil. Então, essa é a ideia nesse momento. No vídeo de amanhã a gente traz mais atualizações do time que vai a campo. Já a gente vai falar do Dudu, mas antes eu quero falar de uma declaração do Danilo. Ele participou ontem do programa Galvão e Amigos, lá na TV Band, e ele falou sobre o Flamengo. Cara, essa declaração aqui é de arrepiar, tá? Abre aspas. Eu não sei explicar o que é jogar no Flamengo. Ainda estou me acostumando. Quando vim para cá, falaram que Flamengo não se joga. Você vive o Flamengo. E é justamente isso. Flamengo é um estilo de vida. Danilo, se você acha que vai conquistar a torcida do Flamengo falando desse jeito, você está no caminho correto, tá bom? Porque é exatamente isso. Vou contar essa história aí para vocês. A seleção brasileira jogará de vermelho e preto na Copa do Mundo do ano que vem, 2026. O uniforme 2 será predominantemente vermelho em tons mais desbotado, com lixas pretas que se assemelham mais às manchas. O calção terá o mesmo formato, dando continuidade como se fosse uma peça só. A logo de Michael Jordan substituirá o símbolo da Nike. Pois é, o que vocês acharam dessa aí, cara? Quero a opinião de vocês. Vermelho e preto eu curto, isso aí não é segredo para ninguém. Jogar de vermelho e preto, seleção brasileira vai se dar bem, hein? E por falar em seleção brasileira, segundo o jornalista Fabrício Romano, italiano, que é expert aí em mercado da bola, ele disse que CBF e Ancelotti chegaram a um acordo. E a proposta da CBF para o treinador é para que o treinador italiano assuma o comando da seleção brasileira a partir de junho, ou seja, antes do Super Mundial, competição que o Real Madrid vai disputar. Não será mais o Ancelotti, treinador do Real Madrid? Rapaz, bomba essa, hein, galera? Bomba. Eu particularmente gosto. Sou apaixonado por Jorge Jesus, mas o Ancelotti é muito mais treinador que o Jorge Jesus, sem sombra de dúvidas. Eu acho que seria fantástico para a seleção brasileira ter o treinador italiano no comando da equipe na próxima Copa do Mundo. E ó, a Copa do Mundo tá batendo a porta, cara. A CBF precisa correr, porque o planejamento para essa competição tem que ser iniciado. E se for o Ancelotti, vocês acham mesmo que ele está assistindo jogos dos clubes brasileiros, por exemplo? Claro que não, né? Então tem que começar logo esse planejamento
porque não dá mais para esperar. Vamos lá, pessoal. A Conmebol anunciou que a final da Libertadores desse ano de 2025 será em Lima, no Peru. Deu gatilho aí, né, torcedor rubro-negro? Eu sei que deu. Lembrando que em Lima foi a fantástica final do Flamengo contra o River Plate, que o Flamengo venceu de virada com 2 gols do Gabigol nos minutos finais. 2-1 Flamengo. Na ocasião, o Flamengo voltando a ser campeão da Libertadores depois de 38 anos. Eu sei que dá gatilho. Os torcedores do Flamengo nas redes sociais gostaram bastante do anúncio da Conmebol. Será que vai acontecer de novo? Tem chance, por que não? O Flamengo é um dos favoritos aí na Libertadores, embora tenha começado mal a fase de grupos. E por falar em Libertadores, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores Sub-20 e vai encarar nada mais, nada menos que o Barcelona no Mundial Sub-20. Jogo marcado para o dia 23 de agosto, será no Maracanã, informação que a gente trouxe em primeira mão. E eu estava conversando com uma pessoa da Conmebol, essa pessoa me disse o seguinte: a Conmebol vai tratar essa partida como a final mais importante da história da competição até o momento. Por ter sido o campeão da Libertadores Sub-20, o Flamengo teve o direito de escolher o local do jogo, por isso que vai ser no Maracanã de novo, tal como foi ano passado, que o Flamengo ganhou a Libertadores Sub-20, e aí escolheu o Maracanã, e agora o Maracanã foi escolhido novamente pelo Flamengo. Isso é algo acordado entre Conmebol e UEFA, que o campeão da Libertadores escolhe o local do jogo, escolhe o mando do jogo. Então, por isso, o Flamengo escolheu ano passado e está escolhendo esse ano também. O valor dos ingressos será definido pela Conmebol e a ideia da entidade é lotar o Maracanã, inclusive vai colocar bilhetes, uma parte do Maracanã, com preços populares para o Maracanã lotar. Eles querem fazer o Maracanã lotar, ser uma bonita festa, e tem tudo para ser uma bonita festa. É impossível o torcedor do Flamengo, no 23 de agosto, um sábado à tarde, não querer ir ao Maracanã para ver Flamengo e Barcelona, mesmo que seja a equipe sub-20 jogando. Finais do Mundial Sub-20, vamos lá, vamos recordar. 2022, Peñarol 1, Benfica 2. 2023, Boca Juniors venceu nos pênaltis o Alkmaar, lá em Buenos Aires, na La Bombonera. E ano passado, 2024, o Flamengo venceu o Olympiacos por 2-1 no Rio de Janeiro, aqui no Maracanã. Pessoal, falando sobre o elenco profissional do Flamengo, hoje foi dia de folga para o elenco, depois do fantástico jogo que eles protagonizaram diante do Corinthians. Eu fiz a minha análise aqui, fiz lá no SBT, para mim foi o melhor jogo do Flamengo na temporada, quiçá dos últimos meses aí, porque foi uma partida. E eu gosto sempre de falar isso, cara. Quando o coletivo do Flamengo vai bem, dificilmente o Flamengo não faz um grande jogo e não sai de campo vitorioso. Quando o coletivo não vai bem e alguém se destaca individualmente, é muito difícil vencer o Flamengo. Foi contra o Vitória, por exemplo. Individualmente o Arrascaeta se destacou e acabou dando a vitória ao Flamengo. Quando o coletivo vai bem, individualmente os jogadores vão muito bem, o Flamengo é avassalador, e foi o que aconteceu contra o Corinthians. Coletivamente, partida impecável, individualmente, partida impecável. Ninguém foi mal no jogo, muito pelo contrário. E o Flamengo foi avassalador em cima do Corinthians. E a folga nessa segunda foi apenas para o elenco, porque José Boto e Felipe Luiz marcaram presença no CT e se reuniram com os outros setores envolvidos ali no planejamento do futebol. Por que essa reunião? Porque o Flamengo agora tem 3 jogos fora de casa por 3 competições diferentes. Na quinta-feira agora, dia 1º de maio, pega o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. No dia 4 de maio, vai viajar para pegar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, tá? No domingo. E o Flamengo depois viaja para a Argentina para pegar o Central Córdoba. No confronto com, pelo que eu apurei, tá? Isso é óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. No confronto com o Botafogo da Paraíba, a ideia da comissão técnica é preservar alguns jogadores, dando aquele famoso controle de minutagem, e dar oportunidade também para atletas que não têm recebido muitas chances. Matheus Cunha, por exemplo, Felipe Luiz na coletiva, já cravou, vai ser titular na meta rubro-negra. Matheus Gonçalves é um jogador que a comissão técnica quer dar mais minutagem também. Então vale, eu, por exemplo, eu daria minutagem ao João Vitor, zagueiro, jovem zagueiro, destaque da categoria de base do Flamengo. Felipe Luiz é apaixonado por ele. Daria minutagem a Alexandro, caso ele fique à disposição da comissão técnica. Então, tá certa a diretoria, a comissão técnica em poupar contra o Botafogo da Paraíba e tem que priorizar os jogos contra o Cruzeiro e contra o Central Córdoba. Sobretudo o Central Córdoba. O Flamengo tem que vencer esse jogo na Argentina para
ficar mais tranquilo no grupo da Libertadores e aí tudo voltar ao normal, digamos assim, na temporada. E pegar o Cruzeiro lá, galera, em Belo Horizonte, embora o Cruzeiro tenha vencido o Vasco nesse final de semana, mas eu vi o jogo, o Vasco merecia pelo menos o empate ou até mesmo ganhar a partida, porque o Cássio fez milagres. O Cruzeiro veio muito mal. E por falar nisso, tem até um reencontro, né? Flamengo e Gabigol vão se reencontrar aí. Tem também reencontro com o Fabrício Bruno. É um jogo interessante. O Flamengo chega como favorito, porque o Cruzeiro está muito mal das pernas, vivendo uma crise interna. Dudu sai ou não sai. Aqui no Flamengo, nada de crise. Inclusive, o Pedro voltou muito bem da sua lesão. E 7 atacantes, olha essa lista, 7 atacantes que o Pedro já igualou ou ultrapassou com os 4 gols em 5 jogos pelo Flamengo em 2025. Ele igualou Borré, do Internacional, que tem 4 gols em 19 jogos, Caleri, do São Paulo, 3 gols em 18 jogos, Luciano, do São Paulo, 3 gols em 18 jogos, o próprio Juninho, do Flamengo, 3 gols em 15 jogos, Igor Jesus, do Botafogo, 3 gols em 16 jogos, Dudu, do Cruzeiro, pelo menos por enquanto, deve sair, 2 gols em 17 jogos, e Vitor Roque no Palmeiras, 0 gol em 11 jogos. Caraca, o Vitor Roque já tem 11 jogos pelo Palmeiras. E o camisa 9 do Flamengo já ostenta 4 gols em apenas 3 jogos no Brasileirão, com apenas 134 minutos em campo, resultando em uma média de 1 gol a cada 33 minutos. Pedro está na vice-artilharia da competição, atrás apenas de Arrascaeta, seu companheiro, que tem 5 gols em 5 jogos na competição. O Pedro voltou voando, galera, não tem jeito. Agora, torcer para ele continuar tendo esse aproveitamento. Eu arrisco a dizer que Pedro faz pelo menos aí 30 gols na temporada, se continuar nesse ritmo aí, porque o Flamengo cria muitas oportunidades, e criando muitas oportunidades, o Pedro tem mais chances e, consequentemente, bota mais bola na rede, porque ele é matador. O assunto principal, Dudu não vai continuar no Cruzeiro. Inclusive o André Cury, empresário dele, falei com ele hoje, tá lá em Belo Horizonte, falou, uma confusão danada isso aqui, tendo que resolver e tal. E aí eu tô vendo muita gente dizendo em rede social que o Dudu pode pintar no Flamengo. E aí, por curiosidade, uma pessoa do Flamengo entrou em contato comigo e falou, Vene, a gente sabe que uma mentira bem contada acaba se tornando verdade em rede social. Preciso da sua ajuda. Foi o que houve? Fiz besteira? Não. Quero que você fale nos seus vídeos, nas suas redes sociais, que não existe a menor possibilidade de o Flamengo tentar a contratação de Dudu, ou ao menos pensar na contratação. Não existe essa possibilidade. E a pessoa falou que você pode escrever e pode falar. Nem passa pela nossa cabeça, nem falamos sobre isso. Não deixem usar o Flamengo para valorizar esse jogador, porque não é um jogador que nos interessa. Isso a pessoa escrevendo, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Então, para vocês terem noção, não existe a possibilidade de Dudu pintar no Flamengo. O Flamengo não pensa na contratação de Dudu nesse momento. Se alguém falar isso, é para tentar, entre aspas, valorizar o jogador, que está muito desvalorizado no mercado. A forma como ele saiu do Palmeiras, a forma como ele está saindo do Cruzeiro agora, ele está desvalorizado no mercado. Boa sorte para o clube que contratá-lo nesse momento, porque o custo é alto, hein? Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Tô chegando com uma tonelada de notícia rubro-negra e agora o papo é sobre a estreia do Mengão na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba e o técnico Felipe Luiz já adiantou que vai poupar alguns titulares por causa do desgaste físico. O goleiro Rossi, por exemplo, que jogou 18 das últimas 21 partidas, vai descansar. E quem assume o gol é Matheus Cunha. O professor deixou claro, esse jogo é muito importante pra gente, e o Matheus merece essa oportunidade. Mas não para por aí. Arrascaeta, Gerson, Pulgar, De La Cruz e até um dos zagueiros também podem ser poupados. O Flamengo se reapresenta nesta terça-feira, depois da goleada sobre o Corinthians, e vai ter apenas 2 treinos antes de viajar para São Luís, onde acontece a partida. Mesmo com voo fretado, a logística é puxada, e o clube quer proteger os principais jogadores. Alex Sandro ainda não deve retornar, e Arrascaeta vem de 7 jogos seguidos como titular, então a tendência é que fique no Rio. Léo Ortiz e Léo Pereira, que estão entre os atletas com mais minutos em campo,
também devem ser revezados, com Danilo assumindo a vaga. O planejamento está sendo feito com base na minutagem e no que cada jogador mostrou fisicamente nos últimos jogos. Tudo com aval do DM e da comissão do Felipe Luiz. No meio-campo, as atenções também estão voltadas para a rotação. Pulgar, De La Cruz e Gerson podem ficar de fora. E quem pode pintar com moral é o garoto Matheus Gonçalves, que voltou a ganhar minutos e tem a confiança de Felipe Luiz. Alan e o jovem Everton Araújo também estão no radar e podem entrar na lista. O treinador deixou claro que vai analisar caso a caso e só define o grupo que viaja na quarta, após conversar com todo mundo. Mas o que é certo é que o Flamengo entra para vencer. Nada de entrar mole. O foco da comissão é não perder o ritmo e manter o padrão rubro-negro, seja com titulares ou reservas. Agora segura essa, irmão. O Brasileirão é a prioridade máxima em 2025. A diretoria já bateu o martelo. Libertadores e Copa do Brasil vêm logo atrás, mas o que vale mesmo é levantar o caneco do Campeonato Nacional. E, inclusive, as premiações estão condicionadas a isso. Se ganhar só a Libertadores ou só a Copa, o bônus é menor. Se levar o Brasileirão e outro título, aí sim o bicho pega e a bolada aumenta. E se ganhar os 3, então, é premiação. Gorda mesmo, o diretor José Botto já disse, se precisar priorizar vai ser o Brasileirão. Mas o Flamengo vai com tudo em todas, irmão. Elenco tem, camisa pesa e a mentalidade está sendo moldada para ganhar tudo. Agora eu quero saber da nação. Quem você pouparia nesse jogo contra o Botafogo PB? Arrasca, Gerson ou vai com força total? Deixa seu comentário aqui embaixo, mete aquele like brabo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a informação chega sempre no ritmo rubro-negro. É Mengão todo dia, toda hora.